Pessoal, com relação à introdução, o que é o parágrafo de introdução? O parágrafo introdutório, ele é o parágrafo cuja atribuição precípua, atribuição básica, é apresentar o tema da redação, como eu já falei no vídeo anterior. Isso quer dizer o seguinte, que uma introdução deve obrigatoriamente apresentar o tema da redação. Para a apresentação do tema, lembre-se, DDD de número 2, interpretar, identificar palavra-chave. Se o tema for enorme, tente trazer a ideia central do tema. O que de fato é um parágrafo introdutório? O parágrafo introdutório é o parágrafo responsável por apresentar o tema da redação. Essa é a obrigatoriedade desse cara, mas ele também é responsável por fazer um convite, estabelecer o convite para que o leitor prossiga na leitura do texto. Então vamos lá. O que é? É o parágrafo, vou colocar aqui em azul, é o parágrafo cuja atribuição básica é apresentar o tema. Lembre-se que o tema é um assunto que vai ser tratado. O tema da redação. Deve também estabelecer um convite ao leitor para que este prossiga na leitura do texto. Dixon, mas em nenhum momento aí você falou dos tópicos. Eu sou obrigado a apresentar os tópicos na introdução? Não, não é. Existem inúmeras formas de você fazer uma introdução. Existe a introdução conceitual. Vai falar sobre inquérito policial, por exemplo, você já começa conceituando inquérito policial. Vai fazer uma introdução, por exemplo, que trata sobre meio ambiente, sustentabilidade, já começa conceituando sustentabilidade. A sustentabilidade é marcada pela economia de recursos naturais, a fim de que as próximas e futuras gerações possam fazer uso destes, isso. Você já começa conceituando, por exemplo. Vai falar sobre crimes culposos, já começa conceituando crimes culposos. Vai fazer uma redação que vai tratar vários elementos sobre a tentativa, já começa conceituando a tentativa, por exemplo. Então a gente tem várias formas de fazer a introdução conceitual, a introdução de questionamento, e eu vou te ensinar algumas delas aqui. Mas o que de fato é obrigatório em uma introdução? Veja, há várias formas de você fazer uma introdução, mas o que é obrigatório em uma introdução? Mas o que é obrigatório em uma introdução é apenas a apresentação do tema. Dixon, mas eu quero apresentar os tópicos. Tem algum problema? Não, nenhum. Mas você não é obrigado a apresentar os tópicos. A única coisa que você de fato é obrigado a apresentar em uma introdução é a temática. Então, ó, é obrigatório. Os tópicos não são obrigatórios. Há várias introduções sem tópicos, mas as redações que comumente a gente vê em concurso público é aquela dissertação em que o candidato ele apresenta o tema da redação e já faz um resuminho, um roteirinho dos tópicos que serão tratados no desenvolvimento da prova. Você não é obrigado a citar os tópicos na sua prova. Não é obrigado. Quais são os elementos obrigatórios de uma introdução? Já acabei de falar. A única coisa que é obrigatório em uma introdução é a apresentação do tema. Lembre-se, coloque aí, ó, tema. Deve ser apresentado de forma
clara e objetiva. Deve ser apresentado de forma clara e objetiva. Dixon, vou fazer introduções grandes, vou fazer introduções pequenas. Pessoal, não gaste muitas linhas com introdução. Não há uma nota específica para introdução, principalmente se for uma prova do CESP. Se for uma prova do CESP, apresente essa introdução com 4 linhas. Eu vou colocar aqui que a gente vai apresentar, como você já viu nas outras aulas, nos outros vídeos que eu falei, vou colocar aqui mais ou menos 5 linhas para a sua introdução. Não gaste muitas linhas com introdução, a não ser que você tenha lá uma prova em que você não vai apresentar a conclusão. Aí você pode escrever um pouquinho mais na introdução, mas em regra, faça introduções menores. Gaste linhas com o desenvolvimento da sua prova. É a parte mais importante da sua prova. Então a gente vai gastar linhas com o desenvolvimento da prova. Tranquilo?